contar quantos anos você ficou fazendo a muvuca no carnaval? Para em carnaval, uns 30 e poucos anos. Porque acontece o seguinte, eu morava em Maceió, mas eu era muito requisitado, tanto para o Rio, São Paulo não, nem tanto, era muito Rio, então fazia, por exemplo, a cozinha que fala é o bloco local, ou as notícias locais de Copa do Mundo, de Olimpíada, disso, um bocado de coisa, né? E era para o carnaval. Então, e o carnaval era preciso um preparo físico, porque no começo eu fazia o que chama inside, né? Ou seja, as coisas fora do evento, da circunstância do evento. Né? Então, subia, descia a arquibancada, atravessava aquele sambódromo do Rio de Janeiro de 800 metros aí, 800 na voltada, nós estamos falando de 1 quilômetro e 600, né? Isso várias vezes. Subia para o povo, fazia essa história toda. Então, foi durante muito tempo. Quando eu fui contratado para São Paulo, o São Paulo, no começo, tinha apenas... Eram poucos... Escola era num dia só. O desfile era num dia só. Então, o desfile acabava às 9 horas. Eu ia para casa, tomava banho, pegava a mochila, ia para o Rio de Janeiro e emendava. Emendava. Assim, 36, 48 horas. Eu fiz isso várias vezes. É. Esse cara é uma máquina, ele não Meu para. Meu Deus, eu Não. não consigo imaginar isso. Eu tenho uma coisa que é meio inexplicável até para mim. Espero que Deus me conserve assim. Eu tenho uma energia que eu não sei de onde vem, nem como ela se comporta, sem brincadeira. Eu acordo, por exemplo, não vou dizer que acordo saltitante, feliz, não. A dificuldade mesmo dá aquelas 2 pernas fora da cama. Vou escover o dente, eu já estou ligado. Eu passei de 50 e tantos anos, acordando 5 horas da manhã, né? E chegou, você pegava meia-noite, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, eu já estava virado no danado. Entendeu? Eu tenho uma energia muito boa, graças a Deus. Eu tenho uma disposição de trabalho muito grande. Eu não sei se é porque eu comecei cedo e comecei com entusiasmo. A questão é, eu tenho que vencer. Eu posso não vencer, mas eu vou fazer tudo para vencer. E as coisas foram dando certo. E isso vai estimulando, vai lhe dando confiança. Claro. Né? Vai lhe dando a necessidade, não, o desejo de novas conquistas. Né? Então, esse é o popular camelinha da Praça Sinimbu, o popular mais que eu dou. Dessas coberturas de carnaval, tem alguma história marcante pra você? Assim? Tem umas coberturas. Em São Paulo tem no Rio tem uma coisa boba que eu vi, é a seguinte, o pessoal fica fora, assim, tinha na largura do prédio de vocês, né? Que é uma brecha entre um arquibancada e outro, que junta gente e não acaba para ver a escola naquele pedacinho, né? E uma vez dessa, coisa boba, mas eu acho legal. O cara, teu pai, estava com o menino, né? Nas costas. Aí eu disse, o homem da geral, quer dizer, do povo, o homem da geral que vale por uma arquibancada, né? Tem muitas coisas vai do Rio, que eu não me recordo agora, mas emblemática foi aqui em São Paulo. São Paulo, o Maurício Soares, que era diretor de jornalismo, teve uma ideia que eu acho espetacular. Isso estamos falando de 20 e tanto qualquer coisa. O povo, na verdade, hoje talvez entenda mais, não entendia como é o enredo da escola de samba. Sim. Como é que é? Por que é? E de que forma? Né? Então ele teve a ideia primorosa de me fantasiar como o principal personagem, como se fosse o resumo da história da escola, e eu contar de uma forma didática, em pouco tempo, o que aquele enredo representava. Que maravilhoso. Rapaz, teve o primeiro ano eu mudei de fantasia umas 10 vezes. Meu Deus, o que você se Agora, fantasiou? Não, de tudo. Por exemplo, eu imagino, zumbi. Tava eu pintado de negro, entendeu? Pintado. Aí eu tinha que contar a história do zumbi, do enredo que apresentava, esperar que a escola andasse um pouco para fazer o encerramento. A entrada era ao vivo, o encerramento era pré-gravado, certo? Aí eu tinha que descer, tirar a tinta, vestir, por exemplo, de Dom Pedro I, com bigode, espada e tudo, e voltar para lá. Você já Contar imagina? a história de novo. Com outro detalhe. Não era só você chegar e essa história da fantasia. Você tem que contar. Tinha texto, tinha história, claro. tinha Tem que enredo. interpretar. Não, então, quando eu descia, vinha a editora. Ou seja, minha cabeça não descansava 1 segundo. Porque essa era a magia da história, né? Então, eu estava tomando banho, evidentemente, que com certa proteção. E ela contando, Dom Pedro, isso aconteceu aí. Aí eu subia para lá, me posicionava,
Fazia a mesma história. Aí eu fiz tudo. Era personagem. Aí estou sendo de si, fantasiado de piloto, como se tivesse Botou um dirigindo macacão, tudo. macacão e tudo. Volante. Era muita coisa. Dom Pedro, você imaginou você se armar de Dom Pedro, que tem peruca, tem bigode. O bigode não é o meu, que já era natural, mas é aquele bigodão. Tudo. Vi isso tudo. E ter 20 minutos ou 25 para mudar todo esse panorama e voltar para viver o outro Mais que o povo personagem. do teatro musical que você gosta de assistir. Isso. Né? Só que você já tem aquela coisa, aquelas roupas específicas, né? Que fita crepe, né? Como é que é? Não, fita crepe é a solução da televisão, né? A televisão não vive sem fita crepe, né? Eu falo, como é? Que cola. O velcro. Velcro, isso mesmo, né? Não é dupla face? Então, exatamente. Então, foi realmente um período fantástico. Foi uma experiência maravilhosa. E de muito investimento, porque isso custa caro, né? Cada fantasia dessa é um preço, né? Vinha estilista do Rio, ou ele contratava pessoal para fazer. Então, foi uma coisa que marcou a passagem do Amorim e marcou a minha presença no canal. E você vê que trabalho também de figurino, né? Isso. Porque para montar, o corre é gigante, mas você imagina que você ia usar aquilo ali para 2 inserts de, sei lá... Isso. Num total de 5 minutos? Não, menos. Menos? Porque a televisão é do cacete e ao vivo é que me fascina. Porque, por exemplo, você se preparava para um texto de 3 minutos. Aí, quando você está no meio, a escola tem acelerado. Aí, diminui para 1 minuto e meio. Ou seja, a história que você levar... Você que se vire. Exatamente. Né? Às vezes até tem que fazer em 30, 40... Não, o enredo mesmo, 50 segundos, 1 minuto. Foi o mínimo, né? Mas o outro era assim. E a coisa acontece no momento, né? Mas eu tenho experiência de Maceió. Maceió era... O lugar pequeno que eu falo é o seguinte, quando não tem muita estrutura e a televisão em Maceió era ainda começando, em 75, 76, 77, você não tem os recursos, né? Sim. Então você tem que ter um jogo de cintura muito grande. Eu fazia, por exemplo, o ajuste entre a novela que chegava gravada do Recife com um dia de atraso, quer dizer, a novela que Recife apresentou ontem, eu vou apresentar hoje, né? E o Jornal Nacional, que era ao vivo. Então, às vezes, eu tinha que preencher esse pedaço. Eu fazia de esporte. Então, não tem TP, não tem nada, meu filho. Improviso. Ao vivo. Então, e num horário nobre, né? Então, você tem aí entra a tua experiência. Você tem um pouco de texto de apuração de fatos que o jornal lhe oferece e você tem um improviso que o rádio também lhe exige. Correto? Sim. Aí você ia pro ar e o cara não sabia exatamente o tempo que você ia falar. Aí dizia, ou você vai falar hoje 2 minutos, aí você falava 15. Aí você ia falar 10, aí você falava 50 segundos. Quer dizer, você tem que ter esse jogo de cintura, essa manobra, né? Eu fazia só isso, me dê 15, faltam 15 segundos. Aí você aprende, inclusive, a arrematar o assunto, né? Você não pode deixar o assunto pela metade. Você tem que contar uma história com começo, meio e fim. E isso você aprende na dificuldade, né? Eu fico imaginando como deve ser desesperador se você tá vendo que tem que voltar em 15 segundos, e aí você faz uma pergunta pra alguém ali do povo, só alguma coisa óbvia, do tipo assim, você tá gostando do desfile? Que é só pra pessoa falar sim ou não. É só isso. Ela fala assim, pois então, eu tava vindo. E aí você fala, meu Deus, não! É por isso que o Faustão tira. Aí o cara diz, assim, você é mal educado. Agora, não é mal educado, é que o cara tá no ponto, dizendo, encerra, e você tá desesperado, né? E a pessoa, como eu digo, estende, aí lascou, né? Sim. Aí Fala, lascou. obrigado, minha amiga, e próxima, né? Aí, assim, Vamos embora. Você veio sozinha? É só a pessoa falar sim ou não. Ela fala assim, não, tô aqui com a minha família, tá aqui Dona Lourdes, tá aqui, tá aqui. Você fala, não, amiga, não é pra apresentar a família, não. Obrigado, tchau. Tá bom, tá É bom. isso mesmo. Mas como é que